Olá, tudo bem? Gestão de processos. É algo que parece meio pesado, né? Ah, lá vem o pessoal processualizar as coisas aqui na empresa, aqui no meu produto. Mas, na verdade, existem inúmeras vantagens em você fazer uma boa gestão de processo. Você pode ter mais eficiência, você pode conseguir entregar mais, você pode conseguir entregar mais com menos, enfim. Dá para fazer várias melhorias com uma boa gestão de processo. E não é fácil implementar, não é da noite para o dia. Tem várias coisas no meio, tanto pessoas quanto o próprio processo em si. Ele é como se fosse um produto que precisa estar em constante evolução. E para isso, a gente trouxe uma pessoa especialista no assunto, no qual a gente vai desdobrar esse tema, vai falar até sobre como metrificar, o que fazer para implementar uma boa gestão de processo, vai trazer alguns exemplos bem legais também, e você vai poder aproveitar tudo isso logo depois da vinheta. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio da Mesa de Produto e nós vamos falar hoje sobre gestão de processo e como isso é importante para o seu negócio, para a sua empresa, para o seu produto, como isso pode alavancar e trazer mais eficiência. E eu estou aqui com o Leonardo Tomadon, que é diretor na Pipefy, tem anos de experiência ali na Pipefy e entende bastante de gestão de processo, né, Leonardo? É isso, Marcelo. Bom, prazer estar aqui com vocês e animado para falar desse tópico super importante com todo mundo que está assistindo. É um prazer ter você aqui pela primeira vez. Eu já fico convite para as próximas para a gente pensar em mais temas. Conta comigo. Para você que está assistindo esse episódio, eu já vou dar uma dica. A PM3 se juntou com a Pipefy e a gente fez um curso sobre gestão de processo. Então aqui a gente vai, obviamente, conversar, você vai poder aprender muito sobre o assunto, mas se você quiser se aprofundar ainda mais, tem vários instrutores, inclusive Leonardo Tomadon é um dos instrutores, tem várias pessoas ensinando como fazer uma boa gestão de processo. E o melhor, é de graça. Então você pode se inscrever no link que vai estar aqui e começar a aprender com uma turma muito fera da Pipefy. E espero que você goste desse podcast e também do curso que está incrível. Então, Madon, eu queria começar com uma pergunta mais ampla mesmo para a gente começar a aquecer aqui os motores. E Bora lá. eu queria ouvir de você um pouquinho como que a gestão de processos, uma boa gestão de processos, pode acabar sendo um diferencial competitivo, como isso pode de fato trazer eficiência para uma empresa. Boa pergunta. Bom, acho que começando por o que é um processo, né? Uhum. Processo é um conjunto de atividades que acho que permeia todo o fluxo de geração de valor de uma empresa. Ele acontece de forma repetitiva, padronizada. Então, processo, querendo ou não, é a base de toda a operação e execução de uma empresa, né? Fazer uma boa gestão de processos te permite encontrar desperdícios, é um negócio que a gente vai falar muito aqui hoje, né? Ou seja, oportunidades de melhoria desse processo. Além disso, estimular o que a gente chama de melhoria contínua, né? Fazer mais com menos recursos, em menos tempo e sempre tendo em mente o cliente final daquele processo, seja ele um cliente interno, externo. Uhum. Então, no fim do dia, quando a gente fala, principalmente no cenário atual, né, de muita eficiência, busca constante por eficiência, a boa gestão do processo, bons processos e uma boa gestão do processo é a base para que você continue a capturar ganhos de eficiência ao longo do teu ciclo de vida, né? Seja de um produto, de uma empresa, enfim. Então, de forma super ampla, mas processo é a base de tudo e é por aí que começa a tua jornada de eficiência. Legal. E é engraçado você falar isso porque eu fico pensando aqui em várias funções, principalmente no mercado de tecnologia, que eu estou mais próximo, de pessoas que estão super envolvidas com o processo, mas esse não está no nome do cargo delas, né? Então a gente consegue pensar aqui no service design, né? Design de serviço. É uma pessoa que olha para o processo. A gente pensa, obviamente, eu acho que o mais fácil é o agilista, o agile coach, o pessoal processo. A pessoa de produto também tem que olhar para o processo, tanto o processo interno dela, quanto o processo da jornada do usuário, eventualmente ali, o processo que ela tem com o time de engenharia. Ops é um outro bom nome de gente que olha muito para processo, Tipo né? Product Operations, esse tipo de Aham. coisa. Ah, interessante. Não só Product Operations, mas Business Operations. Uhum. Via de regra, estão olhando para o processo ou para o metaprocesso ali, né? Coleta de dados, tudo Isso, que envolve isso que eu queria processo. te perguntar, o que são as funções que, principalmente fora da bolha, assim, produto e tecnologia, quais são as funções que acabam olhando mais para processo, ou talvez tenham até esse nome aí no cargo? Boa, acho que aqui vai depender muito da indústria da qual a gente está falando, né? Se for uma indústria de manufatura, que eu acho que é onde surgiu com muita ênfase, não só a gestão de processos, mas todas as matérias que vieram em decorrência disso, Six Sigma, Lean Management,
Ali você vai ter pessoas específicas olhando para processos Uhum. e até para excelência em processos, né? Ou excelência operacional. Então, acho que em empresas mais clássicas da indústria, ou melhor, da velha economia, entre aspas, você vai encontrar pessoas com cargos de gestor de processos, gerente de processos, excelência operacional e assim por diante. Quando você vai para a nova economia, é o que a gente estava discutindo. Isso está muito diluído, né? E aí vai depender se você tem uma abordagem centralizada, quase como um escritório de projetos, só que olhando para processos, né? Alguém que vai garantir, vai olhar de forma imparcial para o processo, vai garantir boas práticas, enfim, ou uma estrutura mais vertical, onde você vai ter pessoas no seu time olhando para melhoria contínua, né? O caso de operações é um deles. Exemplo do Pipefy, cada time de vendas, cada esteira de receita do Pipefy, então inbound, outbound, CS, expansion, você tem alguém de operações olhando ali para todo o fluxo, playbooks necessários para sustentar aquele fluxo, o CRM ele tá desenhado de forma a suportar também da melhor forma esse processo. Então, acho que esses são alguns dos cargos mais comuns aqui que eu vejo. Legal. E se você tiver um exemplo que a gente consiga dar um zoom in, eu queria tentar entender como uma pessoa que está olhando para esse processo avalia se o processo está bom ou não. Eu imagino que cada um desses processos vai ter métricas específicas, mas de maneira geral, como é que ela consegue avaliar? Putz, esse meu processo está bom, preciso refinar, preciso mudar ele. O que essa pessoa olha? Perfeito. Bom, acho que a primeira coisa é você entender qual que é o objetivo desse processo, né? Parece meio óbvio, mas Nem sempre é é. muito fácil a gente, cara, superproduzir, adicionar muita coisa, o que a gente vai chamar de desperdícios em gestão de processos, porque eu desconsiderei completamente qual que é o objetivo fim desse processo. E o objetivo fim não só sobre a perspectiva de quem está executando, né? Mas pela perspectiva do cliente daquele processo. Então, vamos pegar um exemplo aqui de um processo de reembolso de despesas, processo clássico de back-office ali. Bom, qual que é o objetivo desse processo? Eu garantir que eu estou fazendo reembolso dessa despesa para o meu colaborador dentro das minhas políticas ali, né? Dentro do meu, respeitando os SLAs, tanto de prazos quanto de custos, enfim. Bom, a partir disso, é você desdobrar esse processo e entender quais são as atividades que compõem ele e como elas se comportam em relação a esse objetivo final. Ou seja, você pode classificar aqui em 3 grandes tipos de atividades. Atividades que agregam valor, perdão. Então, nesse caso, seria o próprio pagamento da despesa. Você vai ter atividades que não agregam valor diretamente a esse cliente final, mas que são necessárias, que são atividades de sustentação. Exemplo, eu tenho que fazer uma análise da política, ver se está dentro ou fora do prazo. Isso, para quem tem que receber o reembolso, tanto faz, tanto fez, de nada importa, ele só liga para o reembolso. Mas sem que isso seja feito, eu posso gerar ainda mais erros, ainda mais desperdícios, né? Ou, sei lá, emissão de um recibo, para que esse colaborador assine ali que recebeu esse reembolso. De novo, gera nada de valor, mas é necessário. Essas são as atividades de suporte que a gente chama. Por fim, eu vou ter o que a gente chama de desperdício. Então, analisando essas atividades, você eventualmente vai perceber que tem coisa ali que não faz sentido. Pô, eu preciso de 3 aprovações do líder direto, do gerente, do diretor? Não faz sentido nenhum, né? Tem coisa que eu posso automatizar. Então, a partir do momento que você entendeu o que é valor e desdobrou esse teu processo, identificando essas 3 grandes atividades, qual que é o que você tem que fazer? Primeiro, reduzir tudo que for desperdício, seja através de automação, redesenho de processos, enfim, e minimizar tudo que for de suporte, né? Bom, eu tenho que ter um recibo aqui. Legal. Será que eu não posso digitalizar isso, mandar um processo via DocuSign ou qualquer que seja a tecnologia para que, já que eu tenho que fazer, que ela seja feita da melhor forma possível? Então, acho que essas são 2 coisas legais, assim, para quando você estiver entendendo o teu processo, e, de novo, parece básica, você tem que fazer. Primeiro, entender o que é valor para o cliente final daquele processo, seja interno ou externo. E 2, como se dá o processo de geração desse valor, né? E quais são os detratores e ofensores dessa geração. Nossa, legal você falar isso porque me lembrou uma história. Eu estava tentando implementar uma ferramenta de gestão de backlog, enfim, para cuidar com o time de engenharia. E teve uma pessoa que ficou responsável por implementar ela, pensar nos campos que tem que ser preenchidos e etc. E essa pessoa, ela encheu de campo. E vários dos campos eram obrigatórios. O que aconteceu? Basicamente, a gente não aderiu à ferramenta, a gente só colocava de qualquer jeito, a gente preenchia com 0, com vazio e ia.
Ou seja, ela falhou ali e dava pra ver de cara, né? Que ela falou, precisa nem medir, você consegue ver, putz, ninguém tá preenchendo direito. E aí eu queria pegar a sua expertise, para quem está precisando implementar uma gestão de processo melhor na sua empresa, seja com uma ferramenta, seja começar a dar os primeiros passos, quais são as melhores práticas para essa pessoa? O que ela tem que fazer? O que ela tem que se preocupar? Para não só colocar uma ferramenta qualquer e sair enchendo de campo, porque não vai adiantar nada. Perfeito. Bom, acho que eu vou separar em 3 aqui. Mas para começar a entender qual que é o cenário atual e o cenário futuro desse processo, né? Via de regra, quando você fala de processo, está pensando em alguma melhoria ali, né? Pô, se ele tivesse bom, não estaria me preocupando. Não estaria buscando uma ferramenta de backlog, para gestão de backlog, o que for. Então, acho que ter muito bem mapeado onde você quer chegar é super importante. Por mais que, e acho que esse é o segundo ponto, você não... Em vários desses casos, você já não vai partir para a tua versão to be de uma vez. Esse é um risco, né, que muita gente tem, beleza. Meu processo hoje é esse, meu processo futuro é esse, já vou implementar o processo futuro. Você nunca executou ele, né? Você não sabe como ele funciona, nem etapas. Você está sempre melhorando e refinando, né? Perfeito. Então, mas ter essa visão é importante, né? Onde eu quero chegar. E aí, nesse segundo ponto, acho que é começar devagar, como você colocou, né? Então, gosto muito da analogia que é engatinhar, caminhar e correr. Bom, se eu tiver aqui, né, hoje a gente não coleta nenhuma informação, de 5 informações eu coleto uma para fazer gestão do meu backlog, e a gente daí já identificou que eu preciso de pelo menos 2 ou 3, sei lá. As últimas 2 são nice to have ali. Não preciso coletar as 5 já. Vamos começar dessa forma, uma versão incremental, né, para que você, de novo, gere essa musculatura de melhoria contínua. Então, de novo, identifiquei a versão futura, comecei paulatinamente a implementar essa versão futura. A terceira, e aí está muito relacionado com o que você trouxe, quem está desenhando processos, serviços, enfim, acho que a gente deu alguns nomes aqui, você tem que ir lá e ver pelos seus próprios olhos, né? Se colocar no sapato do cliente, digamos assim. A filosofia Lean, que, de novo, nasceu lá com a Toyota, fala muito de gestão de processos, eles têm o termo go to the Gemba. O Gemba é o lugar onde as coisas acontecem. No caso da Toyota, era o chão de fábrica. O que era isso? Era um ritual onde executivos iam até o chão de fábrica para ver como... E faziam atividades de operários, enfim, para ver de fato o que estava funcionando e o que não estava. Né? Essa pessoa poderia ter lá ou feito um shadow de um PM, ou enfim, mas ter entendido. Cara, pô, preencher tudo isso de informação é brabo, né? Então é muito comum você entrar numa... você se isolar assim, do cenário do cliente, né? Desenha um processo perfeito, mas na prática ele não funciona e você está ali só num mundo acadêmico, teórico, não faz esse link de volta com o prático. Esse é um bom inimigo assim, para a melhoria de processo. Então, acho que estar lá junto do cliente ou se passando por ele é extremamente importante. Legal. E você já viu casos no qual uma pessoa implementou o processo, vamos assumir que rodou razoavelmente bem, mas ela começou a ter problema porque ela automatizou muita coisa. E aí algumas coisas começaram a se perder porque estavam automatizadas. Você já viu isso acontecer? Talvez com algum cliente, enfim, alguma coisa Já. assim? E aqui tem alguns casos. Vou separar 2, eu acho. Um é quando você automatiza sem ter consciência e ter conhecimento profundo daquele processo. Então, de novo, para você fazer melhoria implica você conhecer bem, saber o que está acontecendo. Você automatiza tudo, cara, o que você conhecia por causa raiz daqueles problemas já não são mais a causa raiz ou você não controla mais na ponta do lápis. Eu posso trazer alguns exemplos disso. Mas o segundo também é quando você automatiza tudo, e esse tudo é muito ruim, digamos assim. Você não fez esse trabalho minimamente de melhoria de processos antes. Então, um exemplo muito comum é de RPA, né? Robotização de processos. Pipefy não faz robotização, mas trabalha como habilitador para robotização. Como é? Vamos abrir esse parênteses. Como é esse que o Pipefy ajuda nisso? Perfeito. E acho que é um bom link, porque o RPA, para funcionar, esse processo ele tem que estar muito maduro, ele tem que ser consistente, e ele já tem que ter sido melhorado. Porque senão, o que você está fazendo é colocando um robô para executar a tarefa que até então era feita por um humano. Se esse processo estiver ruim, você vai robotizar, isso em escala, né?
É o trash in, trash out. Se o processo estava ruim, agora você faz ele automático, como você falou, agora você está produzindo mais lixo em escala, né? E qual que é o problema? Tem vários processos que o RPA não consegue chegar, que o Pipefy faz muito bem. Processo de requisições, por exemplo, a gente pode falar de reembolso, ou de abertura de vaga, ou de chamados, enfim. Eu tenho uma empresa que eu contrato, eles me falaram que eles usam o Pipefy para enviar contrato pra gente. Eles arrastam e chega o contrato, já tudo integrado, né? Esse tipo de coisa que o Perfeito. RPA não faria. Ele não faria se esse processo até então ele acontecia por e-mail. Preenche um formulário aqui de Excel, me manda por e-mail. Isso são dados desestruturados. O robô, de novo, ele precisa de inputs claros ali para executar e de regras de negócio muito claras. Não dá para ficar sujeito à subjetividade, né? Então, o Pipefy ele entra, acho que cortando esse mato alto, padronizando essas etapas, estruturando os dados através de formulários, através de regras de negócio, e aí sim o robô vem robotizando depois. Então, esse é um bom exemplo onde, se você não faz um bom trabalho de mapeamento, redesenho, automação de processo, que é diferente de robotização, e parte logo para robotização, você pode estar escalando um processo que não está bom, essencialmente, né? Legal. Então, e isso que você falou da pessoa também falar onde ela quer chegar no processo e tentar chegar de uma só vez, foi justamente onde eu acho que nos lugares que eu trabalhei as pessoas fracassaram ali em tentar implementar o perfeito. Tenho todas essas dores, quero traquear isso tudo, vou jogar um processo e o processo ficar tão oneroso que as pessoas não queriam nem testar mais a próxima. Interessante. E aí eu queria entrar nesse ponto cultural mesmo. Estabelecer um processo novo não é simplesmente a gente chegar lá e falar, tá aqui, esse é o processo novo, gente, só siga, né? Você tem que convencer as pessoas, tem que ter empatia, tem que ter toda uma comunicação para ter buy-in das pessoas que são influentes ali naquilo. O que você tem de sugestão ou o que você já viu de certo e errado nesses momentos também? Boa, aqui é gestão de mudança, né? Então, além de ter esse contato com quem vai executar, acho que duas coisas são importantes. Tem que ficar muito claro para essas pessoas como isso é melhor do que o que elas fazem hoje. De novo, parece óbvio, mas às vezes você tomba a mudança sem explicitar, cara, qual que é o benefício disso? E pode ser que o benefício não seja para aquela pessoa ali na ponta, pode ser um benefício de gestão, mas é importante ela saber para ela conseguir conectar essa mudança que às vezes parece, de novo, trivial, pequena e chata, onerosa, com algo maior, né, a nível de negócio. Então, deixar muito claro a importância disso é importante. E dois, envolver essas pessoas quase que criar uma esteira de cocriação dessa mudança também é importante. Porque daí ela vai olhar, esse pedaço aqui eu pensei, né? Isso aqui é legal, baseado em inputs nossos aqui da operação, a gente colocou esse pedaço, essa solução também é minha. E aí ela vai querer vai querer se responsabilizar, perdão, por essa mudança, por essa implementação dessa mudança junto com você. A gente tem um exemplo lá no Pipefy agora, a gente está implementando uma nova metodologia de vendas para a força de vendas inteira, né? São mais de 150 pessoas. Parece óbvio os benefícios que ela traz, mas ainda assim não é óbvio, né? Então, muito do nosso trabalho acontece na camada de middle management, na gestão, e também nos vendedores, mostrando como isso é diferente, primeiro, como é diferente do que a gente faz hoje, que às vezes essa diferença também não é clara, como isso é melhor do que a gente faz hoje, e a gente abre esse espaço. Você também acha que é melhor? Que pontos você acha que não faz sentido? Como que você acha que isso daqui pode te atrapalhar? De forma exaustiva e extensiva mesmo. A gente aqui não poupa esforços. Se tiver que sentar 1, 2, 3 vezes para explicar e garantir que está todo na mesma página, a gente faz. Mas, ao mesmo tempo, tem várias coisas que a gente fala, olha, o recomendado é ir por essa direção. A gente não está muito confiante. Como que vocês acham que a gente deveria seguir aqui? Tem um playbook que a gente precisa criar? E a gente fez esse convite para o time. Então, agora, né, além deles estarem conectando muito bem porque no fim do dia é chato pra caramba, né? Significa mais campos no Salesforce para eles preencherem, mais etapas para eles fazerem. Mas agora eles estão entendendo a importância daquilo, já conectando com outras iniciativas e eles mesmos retroalimentando essa lista de mudança, né? Legal. Olha, pensei num template de proposta aqui baseado nessa metodologia. Super bacana. Então, agora a gente quase que terceirizou a implementação para os próprios executores
né, executores da venda ali, essencialmente. E você trouxe vários exemplos do Pipefy, e aí eu queria até perguntar como é que funciona os clientes do Pipefy? Porque eu imagino que não seja simplesmente contratar, assim como nenhuma ferramenta na vida, né? Você não só contrata a ferramenta, você tem que saber usar ela, aplicar ela, enfim, estruturar ela para o seu contexto, para o seu negócio. Como que vocês ajudam essas pessoas, essas empresas que estão contratando o Pipefy a conseguirem estabelecer um processo lá? É diferente para small business do que para enterprise? Como é que vocês se envolvem nesse momento? Boa, perfeito. Então, acho que a primeira coisa, sim, é diferente, né? A complexidade de enterprise é muito maior, a quantidade de processos, necessidades de regulamentação. Então, querendo ou não, acho que a complexidade e a intensidade do enterprise é maior, mas os conceitos são os mesmos. Quais são esses conceitos? Então, o que eu estou trazendo aqui é de experiência prática com o cliente de fato. A gente tem vários clientes que chegam e falam assim, Léo, tá aqui meu processo A hoje, ele roda assim na ferramenta tal, mas no Pipefy eu quero rodar esse processo AV2, né? Cara, melhorado. A gente veta, a gente fala, olha, a gente recomenda que você comece pelo processo atual. Se ele não tá bom hoje, né? E até para você conseguir discernir depois qual que foi o ganho que o Pipefy sozinho trouxe, a gente precisa praticamente como um teste AB, né? Isolar as variáveis, você vai rodar o mesmo processo aqui. Você já vai ver os ganhos que estruturação, automação de e-mail, de aprovação, enfim, trazem. Depois disso, a gente vai entrar numa etapa de modelagem junto com esses clientes, né? Então, a gente tem toda uma equipe de serviços e aqui a gente tem basicamente 3 tipos de clientes. Tem clientes que querem fazer tudo por conta. Então, não, já sei, tem uma célula aqui dentro, olha para processos, já entendi a ferramenta, deixa que eu faço sozinho. No outro extremo, a gente tem empresas que dependem do Pipefy para muita coisa, né? Seja porque não tem tempo, né? Limitação de recursos, enfim, falam, olha, eu quero que esse processo seja implementado pela equipe de vocês. E aí vocês cobram um adicional? Como funciona? Perfeito, a gente tem pacotes de serviços ali, né? Tanto one time para implementação de processo, então o Marcel está chegando agora, ele quer começar com 5 processos, a gente vai estimar tudo isso. Legal. Como também depois, você fala assim, nossa, eu preciso de mais ajuda, ou quero treinar o meu time, profissionalizar eles em Pipefy, ou a PM3 está abrindo mais uma unidade de negócios, preciso de novos processos, você pode sempre contratar bundles isolados ali. Legal. E aí, no melhor dos cenários, você tem Pipefy e cliente modelando esses processos dentro da ferramenta, né? Daí, o bom disso é que você faz essa transferência de conhecimento, eles entendem, eles dão pitaco, falam, pô, entendi por que não dá para fazer daquela forma, é uma limitação, né? Mas que essa forma aqui é tão boa quanto. Então, essa é uma das coisas que a gente faz. E aí, lá para o Enterprise, a gente já chegou até no modelo de centro de excelência de Pipefy, onde você vai ter alguém de IT, alguém de segurança, alguém de arquitetura, o próprio líder de negócio daquela área que quer ter os seus processos automatizados. Criou-se um funil quase que um funil de inovação, de ideia, só que um funil de pipificação, onde você mapeia essas oportunidades. Então, evolui de novo em complexidade e intensidade, né? Agora você vai ter um time não dedicado, mas quase que uma squad olhando para a implementação de novos processos, garantindo as boas práticas e socializando essas boas práticas também com o resto da empresa. E isso é algo que você tem visto como comum? Porque você falou um pouco entre aspas, né, a velha economia, que tem as pessoas de processo, e na nova, você até falou no começo, está muito diluído. Você tem visto uma volta disso, de colocar mais pessoas de processo, mesmo que no meio digital, focadas mesmo em processo, que olham para o todo, que procuram gargalos para implementar um processo e trazer eficiência? Você tem visto esse movimento no mercado ou não? Realmente é bem pontual? Tenho visto, talvez esteja muito enviesado, mas cada vez mais eu tenho visto áreas que olham de forma sistêmica para a empresa. Inteira, né? O time de Ops, eu acho que é um desses, né? Se você trabalha numa organização de receita, então vendas, CS, marketing, tem-se a cadeira chamada RevOps, Revenue Operations. E tem modelos de você fazer isso, como eu falei, modelos onde eles podem estar cilados, eu tenho um Ops para cada área, ou modelos centralizados. E cada vez mais eu tenho visto modelos centralizados. Nossa, achei que você ia falar o contrário. Não, acho que muito porque... E daí talvez seja algo específico do SaaS, mas existe uma hiper especialização nas coisas, né?
Eu estou focado aqui no marketing, eu trabalho em growth com paid ads. E aí você perde aquela visão sistêmica, seja extrapolando de growth para o resto de marketing, ali outras camadas de demand gen, por exemplo, ou para a empresa inteira, né? Como é que eu entendo isso daqui? O funil de vendas, a jornada do cliente como um todo. Então, áreas que conseguem estabelecer essa visão cross, né? E conseguem identificar lacunas na jornada do cliente como um todo, no funil de vendas, tem se tornado muito necessário, porque cada um está olhando só o seu, e aí cada um levanta muitos pontos ali, mas existe uma dificuldade muito grande de reconciliar tudo isso, conectar esses pontos e falar assim, opa, não é um problema de A, B ou C, cara, é um problema maior que a gente tem e a gente vai precisar de um projeto grande para resolver esse negócio. Né? Então, mais e mais eu tenho visto esse modelo, seja, de novo, com Revenue Operations, seja com ferramentas, né? Seja com times o centro de excelência de automação, e aqui mesmo em empresas da velha economia, tem sido muito comum empresas centralizarem RPA, BPM, ferramentas no e low code num único time, que pelo menos vai garantir ali os guardrails, como a gente vai executar isso aqui, boas práticas, e vai funcionar como um reconciliador de todas essas demandas. Né? Tudo passa por aqui e depois a gente desdobra via áreas de negócio, mas agora todo mundo executando em cima do mesmo playbook, em cima das mesmas ferramentas e garantindo as boas práticas. Então, acho que o último ponto pela qual eu tenho visto essa centralização é ganho de eficiência, né? Você ganha eficiência padronizando, cara, dando visibilidade e tirando as coisas das sombras, assim. Quando você tem silado, pode parecer que você está tendo muito ganho. Pô, eu estou fazendo um negócio aqui para o Marcel, né? Uma melhoria de processo, e que eu acho incrível. Só que, às vezes, o pai do Marcel tem o mesmo problema. E se eu estou olhando aqui só para o processo do Marcel, eu não sei que aquele pai está tendo o mesmo problema ou que ele é cliente desse processo. Né? Você sobe um nível, você começa a conectar esses pontos. Legal demais. Eu queria aprofundar um pouco no Revenue Ops, que é uma função que eu já vi várias vezes e parte do que você falou, que é alguém que olha sistematicamente para o todo, pensa no funil como um todo, ao mesmo tempo me lembra um pouco alguém de CRM. Só que, claro, com outro viés, né? Porque o CRM tem mais a intenção ali de comunicar, mas ele também está olhando, em tese, sistematicamente, tem que entender o funil, em que etapa está a pessoa, customiza para determinado segmento uma comunicação diferente, enfim. Se você puder detalhar um pouco mais, o que o Revenue Ops faz, como é o dia a dia dessa pessoa? Perfeito. Para quem ele responde, inclusive, também. Bom link, inclusive, de CRM. E eu diria que CRM está contido, obviamente isso vai depender do org design da empresa, enfim, mas está contido na disciplina de Revenue Operations. Existe essa cadeira ou não, né? Mas Revenue Operations hoje, ele costuma reportar para o CRO ou para o VP de vendas, principalmente VP de vendas. E ele vai olhar para alguns grandes blocos ali dentro. O primeiro é planejamento, então estratégia de receita. Estou falando de orçamento, top line, metas, enfim. Então, todo esse desenho de quais são as premissas que vão sustentar esse plano é uma das coisas, né, qual o RevOps trabalha. A segunda, e está contida aqui em budget, mas é toda a parte de compensation, de comissão, e aqui, de novo, o benefício de você centralizar isso, né? Se você não tem alguém olhando todo, você pode criar um time de vendas com incentivos muito diferentes, pode concentrar muito talento numa área específica, sendo que teu desafio está numa outra área. Então, esse é todo um outro bloco que essa pessoa olha. Depois, toda a parte de processos e ferramentas. Então, o CRM entraria aqui, né? Fazer o lifecycle management de um cliente, processo de forecast, processo de renovação, de cross-sell, upsell, a definição de como se dá esse processo, qual que é o playbook para isso, a implementação desse playbook nas ferramentas, né? Então, garantir que o CRM reflete isso, garantir que o incentivo que essa pessoa tem, ou seja, o compensation dela também tá alinhado com com o teu processo ali. E, por fim, enablement, sales enablement, revenue enablement, eventualmente, a depender da org, também entra aqui, né? Porque eu preciso garantir que está todo mundo atuando na mesma metodologia de vendas ao longo de toda a jornada do cliente.
Então, querendo ou não, essa é uma cadeira que olha de ponta a ponta, né? É agnóstico com relação a times de vendas, marketing, CS, enfim, olha de ponta a ponta, mas olha para alguns blocos específicos, né? E, de novo, Ops é muito conhecido pela parte ferramental e pela parte processual, então por isso que CRM, hoje em dia, num desenho moderno de SaaS, poderia estar dentro de uma cadeira de Revenue Operations. Você falou Sales Enablement, e fiquei curioso, mas e o Product Marketer? Não é ele que também deveria olhar para os seus enablements? Ou ele olha de um jeito mais micro, enquanto essa pessoa de Revenue Ops olha mais sistêmico? Perfeito. E os dois trabalham juntos ali. Exato. Acho que, de novo, vai depender da estrutura da empresa. Eu acho que você ter Sales Enablement é um reflexo da hiper especialização que eu te falei. Entendi. Acho que sim, né? Na literatura, isso deve estar contido dentro de Product Marketing. E acho que é um negócio que Product Marketing ainda olha, principalmente para a parte de estratégia, mas a parte mais tática e operacional do Enablement, quem que vai estar lá fazendo treinamento com os times de vendas, tirando dúvidas, auditando essas ligações, essas conversas com clientes para saber se de fato está sendo aplicado. E depois retroalimentar de novo o Product Marketing com, olha, a gente está tendo muita dificuldade nisso, não sei se esse posicionamento está redondo, esse competidor é um que a gente não mapeou, tem aparecido pra caramba, a gente não sabe falar. Quando entra nessa etapa do produto, cara, o time se perde, não consegue justificar o valor de A, B e C. Quem vai executar isso de forma mais transacional, eu diria, e vai garantir que todos esses insights da ponta estão chegando ao Product Marketer, perdão, é Sales Enablement. Legal. Mas tem uma baita sobreposição de fato, assim. E no Pipefy a gente está redesenhando muita coisa agora, né? A gente tem produtos se aproximando cada vez mais de Product Marketing se aproximando cada vez mais de produto. E nessa história inteira, Sales Enablement surgiu de um ano para cá, mais ou menos, e aí ele suporta muitas das iniciativas que estão sendo pensadas em conjunto ali entre PMs e PMMs, né? Legal. Mas volta e meia a gente bate cabeça e fala assim, tá, isso aqui tem que estar com quem? Quem é o dono? Mas isso acontece, né, não é só nessa posição, em várias posições isso acontece. Acho normal, desde que tenha um ambiente saudável para as pessoas conseguirem sentar, conversar eu cuido disso, você cuida disso, vambora. Acho que tá tudo certo. Então, Madonna, a gente falou muito de como fazer alguns casos de uso legais, às vezes casos até de erro. E eu queria falar também um pouquinho de métricas. Óbvio que devem ter N maneiras de metrificar, algumas mais fáceis, outras mais simples, mas de maneira geral, quais são as métricas mais comuns para fazer a gestão de processo? Boa pergunta. Acho que dá para separar em 3 grandes grupos, assim, de volume, eficiência e qualidade. Vou dar exemplos de cada uma delas, mas eu acho que tem que funcionar numa tríade. Talvez você querer otimizar as 3 dimensões de uma vez vai ser demais. De novo, como a gente falou anteriormente, tem que ir com calma, mas eu não posso otimizar só uma delas, né? No sentido de otimizar por volume e abrir mão de qualidade. Então, vou trazer alguns exemplos aqui. Eu acho que são métricas agnósticas para qualquer processo, e aí você pode traduzir isso para aquele processo em si, né? Mas volume. Aqui é qual que é a quantidade de atividades, ou né, se eu estiver falando do processo de manufatura, produtos produzidos, se eu estiver falando de vendas, contratos fechados, se eu estiver falando de, sei lá, uma máquina de produção de conteúdo, conteúdos publicados, qual que é a quantidade de atividades concluídas ali. Estou sendo cuidadoso com atividades, porque não é o que eu precisei fazer para aquele conteúdo sair. É bem output mesmo. É um output. Throughput, vazão, é isso. Essa é a primeira delas. E aí obviamente você quer otimizar isso, né? Você quer... Só que é uma métrica relativa à segunda, de eficiência. Eu quero fazer mais com o mesmo ou até com menos, né? Então aqui é onde você começa a ver vazão pelo número de colaboradores, por exemplo, né? Qual que é na minha máquina de conteúdo, número de artigos publicados por copywriter, por exemplo, né? Na minha, sei lá, na minha organização de produto, o número de deliveries por PM ou por squad, ou enfim, e aí você quer otimizar esse ratio das coisas, né? Pelo menos entender se você está conseguindo ser mais ou menos produtivo por
unidade produtora, digamos assim. Teve uma vez que eu entrei numa discussão com uma pessoa justamente sobre isso, só que era sobre o time de vendas. Uhum. E no time de vendas é um pouco mais complicado por causa dos incentivos do variável, né? Da comissão e etc. Porque dependendo se você... Eu já vi vendedor, essa é clássica, eu já vi vendedor que deixou para vender, para emitir a nota só no mês seguinte, porque ele já tinha batido a meta daquele mês e se ele vendesse a mais não ia contar. Então ele esperou os dias lá para virar o mês e emitir na próxima. Isso bagunça na hora de você fazer essa metrificação. E aí eu tô pegando exemplo de vendas que é o que eu conheço, mas tem algum outro... aliás, tem alguma maneira de mitigar o fator humano, de gamificar as métricas? Porque se as pessoas sabem que você está medindo dessa maneira, aí geralmente elas vão saber uma hora ou outra, ainda mais se for gestão transparente, elas vão gamificar. As pessoas vão gamificar. Como a gente pode tentar mitigar esse tipo de coisa nessas horas? Perfeito, boa pergunta. Aqui eu acho que com desenho de processos e com incentivos, né? Nesse caso especificamente do vendedor emitindo a nota um dia depois, talvez falte uma definição para a métrica e para a meta dele dessa data, o que torna esse deal, esse fechamento elegível para um mês ou outro, né? Talvez seja no aceite da proposta e não na emissão da invoice em si, mas você ter isso bem definido e claro para todo mundo. Ó, pessoal, esse tipo de coisa inaceitável, que a gente vai considerar agora a partir dessa data aqui. E inspeção, eu acho que não foge muito disso, assim, nesse exemplo especificamente, né? Eu acho que você tem que garantir que você vai ter o que a gente chama de pokayokis no japonês, que é sistemas, dispositivos à prova de erros. Então, quais são coisas que eu posso implementar no meu processo que mitiguem, que impossibilitem ele de acontecer? Mas, ao mesmo tempo, se você não estiver próximo ali, auditando, educando, aí não tem muito o que fazer, né? Acho que não... Você procurar um processo à prova de erros também é utópico, principalmente quando você tem humanos envolvidos. Então, não fugiria muito disso. Nesse caso que eu falei, solucionaram de outro jeito. Simplesmente colocaram semestral. A comissão ia ser semestral agora, porque aí fica mais difícil de empurrar no finalzinho ali. E aí colocaram um esquema de aceleradores. Então, na verdade, era um motivador para o cara fechar logo para conseguir. Que na época não tinha, era mensal e não tinha acelerador. Perfeito. Mas é isso, os incentivos no final fazem parte do processo, né? Se você não tem o incentivo certo, o processo pode simplesmente não funcionar. Isso com comissão ou não, né? E aí é importante você olhar para esse componente e fazer engenharia de incentivos também da forma correta, né? Acho que nesse caso ficou super legal. Poderia extrapolar para trimestral ou até anual, mas ainda assim você não mitiga todo o risco, né? Podem ter vendedor, acho que é mais raro, mas o vendedor que tem o pipeline ali para 2 semestres e eventualmente empurrar para o próximo. Enfim. Mas é por isso que é importante daí medir a terceira dimensão aqui, que é qualidade, né? Porque senão eu posso estar dando incentivos perversos para quem está executando esse processo. Exemplo de produto, não necessariamente entrega igual a valor, né? Então, quantidade de funcionalidades não quer dizer que é valor gerado e capturado para o nosso cliente. Como eu vou ver isso? Posso ver em métrica de retenção, métrica de satisfação, se meu produto já tiver um link direto com receita, ganhos de receita, né? Em caso de vendas, legal, tá batendo tua meta, agora qual que é a qualidade da receita que está entrando? Vamos olhar para o LTV desses últimos cohorts, vamos olhar para a retenção dessa receita. Então, é importante que essas coisas funcionem em tríade, porque senão você vai estar fazendo volume pelo volume, e talvez no começo seja importante, é isso que você quer, eu quero só aumentar a vazão e vazão por pessoas. E eu vejo muitos processos sendo construídos dessa forma. Por hora, a gente quer fazer mais e depois fazer um pouco mais, fazer mais com menos. Qualidade, eu vou me preocupar lá no terceiro ato desse processo, né? Mas acho também que isso é muito reflexo da onda que a nova economia surfou, crescimento a qualquer custo. Hoje, você tem que pensar a qualidade desde o começo. Então, peraí, quais são as três? Dá para recapitular as três? Perfeito. Então, volume ou vazão, eficiência, perdão, então seria volume por pessoa, né? Se estiver falando de vendas, ticket médio, enfim, conversão. E a terceira é a qualidade. Legal. Né? Para garantir que essa para de pé, essa banquetinha. Legal. E esses assuntos estão no nosso curso lá, Typefy PM3 disponível, não tá? Perfeito, tá tudo lá. Legal. E eu queria tomar uns para agradecer
Ficou ótimo, muito legal esse episódio, uma aula de gestão de processos. E se você gostou, fica o convite para você se aprofundar ainda mais em gestão de processos, pegar o nosso curso gratuito em conjunto com a Pipefy e ver ali várias maneiras de talvez melhorar a eficiência na sua empresa, no seu produto, enfim, na onde você encontrar o gargalo e ver a oportunidade de melhoria. De novo, 100% gratuito. Espero que você tenha gostado desse episódio. Compartilhe com mais pessoas que você acha que possam se interessar. E também você pode compartilhar o nosso curso gratuito, que está incrível. Espero te ver no próximo episódio e até mais. Bom, muito obrigado, pessoal. Foi um prazer estar aqui. Não percam o curso, está imperdível. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Boa. Tchau, tchau.